Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Sejam todos, todas, todos muito bem-vindos. Começando aqui dia 29 de julho de 2020, Diálogos entre nós com Eduardo Alves. Aguardando apenas um instante para começarmos, o Eduardo ele já entra na sala e aí nós já podemos começar. Sidney e Angélica, tudo bom? Vocês me veem e me enxergam bem? Poderiam dar um ok aqui? Por gentileza? Se vocês me veem e me enxergam bem? Comecem todas serem muito bem-vindos. Perfeito, Angélica, maravilha. Valeu, Sidney. O Eduardo já está entrando e aí ele me pede a conexão de vídeo e aí nós podemos começar de fato. Comecem todos serem muito bem-vindos desde já. Valeu. Tudo bom, Fê? Vamos juntos aqui dialogar sobre diversidade étnico-racial num recorte bem específico, empresas. Tudo bom, Cleiton? Bia? Logo o Eduardo já nos pede conexão. E aí nós já podemos começar de fato. Deixa eu até já fazê-lo aqui. Só um minutinho, por gentileza. Hoje, 29 de julho de 2020, retomando Diálogos entre nós ainda em julho, 16ª edição. Coisa de poucos minutos, já começamos então para mantermos o horário combinado 17h30. Tudo bom, Natália? Bia novamente. Só um instante, nosso convidado já chega, se conecta e a gente começa então a nossa live, encontro, diálogos entre nós. Comecem todos a serem muito bem-vindos desde já. Só aguardando o nosso convidado. Tudo bom, Léo? Viviane? Deixa eu ver. Edu acabou de entrar. Edu, eu vou então pedir o vídeo a você. E assim a gente começa de fato. Oi, Edu. Oi, Gui, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Deixa eu colocar o fone aqui. Acho que eu tenho que... Maravilha. Deixa eu conectar o meu também. Todos aqui nos veem perfeitamente, nos ouvem perfeitamente. Só dar um ok, pessoal da sala, por gentileza. Deixa eu apoiar aqui. Boa noite, Laura. O pessoal da sala que puder nos sinalizar se nos veem e nos ouvem bem, por favor. Sim. Valeu, Edu. Edu. Bora lá, então? Vamos lá, sim. Maravilha. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. O meu fone não está conectado, nós vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos à 16ª live Diálogos entre nós. Eu sou Guilherme Gobato e começo desde já dando os meus agradecimentos a Eduardo Alves, Edu, aqui presente. Gratidão, Edu, por estar conosco. Sou eu que agradeço o convite, Gui. É um prazer manter essa próxima hora aí conversando com você. Maravilha, bora lá então. Eu sou o Guilherme Gobato, eu sou sócio fundador e consultor da Diálogo Entre Nós, Diversidade e Inclusão, uma consultoria focada em pautas de conteúdo interseccionais, em étnico-racial, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e igualdade de gênero. Diálogos Entre Nós vem de uma trajetória de encontros presenciais, iniciados ano passado, numa parceria de conteúdo entre Google for Startups e o Poder da Colaboração, uma plataforma de economia colaborativa. Promovi e idealizei encontros presenciais em setembro com o tema étnico-racial, onde tive a honra e gratidão em receber
Patrícia Santos, da Empregue Afro, e Yasmin Vitória, da Salesforce, e a nossa mestra, grande referência, ativista do movimento negro, Sueli Carneiro. Salve, Sueli. E em outubro, tem continuidade com o encontro LGBTQIA+, em novembro, pessoas com deficiência, e dezembro, igualdade de gênero, sempre com recortes interseccionais. Retomei a produção de conteúdo no formato online a partir de abril, tendo percorrido pautas que versaram sobre diversidade sexual e de gênero em junho. Em maio, diversidade étnico-racial, durante todo o mês. Retomei em julho, com propostas para agosto e setembro, inclusive. O tema de hoje, carreiras negras e sua importância estratégica em diversidade étnico-racial. Recebo aqui com muita gratidão e honra Eduardo Alves, advogado, contador, mestre e doutor pela FEA USP, também sócio de uma grande empresa de consultoria de atuação nacional. Eu vou rapidamente me autodescrever, caso tenha alguma pessoa cega ou com algum grau de deficiência visual nos acompanhando agora. Aí eu passo a palavra a você, Edu, para que igualmente se autodescreva e também complemente a sua apresentação. Eu sou um homem que me autodeclaro branco, cis, gênero gay, uso um óculos de grau, uma camisa xadrez verde, estou aqui em casa com algumas paredes atrás de mim e algumas plantas no meu lado esquerdo. Por gentileza, Edu, se autodescreva e também complemente a sua apresentação. Bom, eu sou homem negro, pele escura, cis, hétero, uso óculos marrom, um pouco mais escuro que minha pele, barba preta, nem curta, nem longa, cabelo preto e curto. Estou de camisa azul clara, relógio no braço esquerdo, e atrás tem um quadro cinza, azul, meio triste, mas a parede é branca atrás do quadro. É isso. Tá certo. Perfeito, muita gratidão. E a sua autoapresentação também, Edu? Bom, eu sou sócio de uma empresa de consultoria, sou sócio da PricewaterhouseCoopers, PwC, originalmente é uma firma de auditoria. Atuo na área de consultoria tributária, especificamente para a indústria financeira. Sou advogado, formado pelo Mackenzie, contador formado pela FEA USP. Fiz mestrado, como o Gui falou, mestrado e doutorado na FEA. Sou professor da FIPECAF. E fui aluno de Lucibaba, na Escola Técnica Estadual Camargo Aranha. Boa. Maravilha, Edu. Muita gratidão novamente a você por nos brindar com suas reflexões aqui. E eu vou rapidamente dar uma problematizada aqui na nossa live, para então repassar a palavra, dando sequência a algumas perguntas sobre o tema. Primeiramente, é muito importante ressaltar as minhas perspectivas de fala. Eu sou um homem cisgênero e, fundamentalmente, um homem cisgênero branco, então eu venho com muita humildade e uma tremenda responsabilidade de usar os meus marcadores sociais identitários como em prol de equidade e igualdade racial. E é muito bom pontuar também o país a partir do qual nós falamos. Estamos no país de maior população negra, fora de África, atrás apenas da Nigéria, e segundo o IBGE, nós temos autodeclarados negros e negras, 56% deste país, o que permite dizer o seguinte: se você não se autodeclara uma pessoa negra nesse país, você, que é o meu caso, é minoria demográfica. E se trouxermos uma lente de gênero, são mulheres negras, o maior grupo populacional isolado desse país. Então, igualmente, se você não é uma mulher negra, você também é minoria demográfica nesse mesmo país. Só que tal representatividade demográfica, infelizmente, vem acompanhada de indicadores socioeconômicos e culturais que demonstram a vulnerabilidade que confina historicamente boa parte da população negra desse país. E o nome disso, a gente sabe qual é, uma palavra: racismo, de algumas formas, estrutural ou estruturante. E isso impede que, de fato, nós possamos celebrar o que nos é natural, que é a nossa diversidade étnico, racial e cultural. Decorrência disso, a cada 23 minutos,
um jovem negro é executado neste país, e vale muito bem lembrar a fala de Benilda Brito, uma liderança nacional antirracista, que diz: não há balas perdidas, mas sim balas achadas em corpos negros. O IBGE, o Instituto ETS, o Instituto Locomotiva, diversos centros de pesquisa e think tanks aqui do Brasil apontam claramente indicadores socioeconômicos frágeis quando comparamos a população negra frente à população branca. Por exemplo, indicadores de renda, condições de moradia, escolaridade, acesso a bens e serviços, segurança pública, violência e também um dos pontos centrais aqui da nossa live, uma baixíssima representação em cargos de média e alta liderança em empresas. O racismo, do ponto de vista mercadológico, não é uma estratégia nada inteligente. A população negra desse país, segundo o Instituto Locomotiva, dados de 2018, movimenta ano 1 trilhão e 800 bilhões de reais em consumo. Trazendo novamente também uma outra referência de mercado, o estudo da McKinsey 2019, da Diversity Wins, Diversidade Ganha, algo assim, apontam que empresas que investem em diversidade étnico-racial possuem chances 36% maiores de lucratividade frente a empresas que não abraçam devidamente esta pauta. Os protestos pela morte de George Floyd nos Estados Unidos acabaram de completar cerca de 2 meses, morte não, foi uma execução de fato, né? E lançaram foco a um velho e persistente problema aqui no nosso país: o racismo estrutural e a tendência a normalizarmos a sua ocorrência. Então, resgatando aqui o tema central da nossa live, carreiras negras e sua importância estratégica em diversidade étnico-racial, eu finalmente caminho para a primeira pergunta, Edu, resgatando um post seu no LinkedIn, do comecinho de junho, onde você obteve uma expressiva repercussão, comentando sobre suas lentes e perspectivas de fala, as consequências do racismo impostas a pessoas negras, chamando a atenção, inclusive, para a importância de ações efetivas de combate a esta desigualdade social, o racismo. E desse post eu ressalto um comentário específico feito pelo Theo Vanderloo, ex-presidente da Bayer, que esteve aqui, foi recebido pelo Diálogos Entre Nós na metade de maio, como um aliado branco, fortemente, um forte expoente aliado à igualdade racial. E naquele comentário ao seu post, o Theo, ele trouxe o seguinte, uma percepção que talvez aqui, quando passassem um ano, 12 meses da execução de George Floyd, baseado na experiência executiva dele de mais de 4 décadas, provavelmente as empresas teriam dificuldade em evidenciar, em mostrar indicadores, KPIs, que de fato pudessem falar que a diversidade racial dentre seus quadros de colaboradores evoluiu em muito bom sentido. Então eu lhe pergunto, Edu, e peço que você nos brinde, então, qual a sua percepção após 2 meses deste fato, né, da execução de George Floyd e toda a onda de repercussão mundo afora, empresas, inclusive aqui no Brasil, e se porventura a gente corre o risco de não evoluirmos nesta pauta que nos é tão cara: diversidade étnico-racial e empresas. Por gentileza, Edu. Obrigado, Gui. Primeiramente, eu acho que vale sempre agradecer o apoio dos aliados, né, conforme você inclusive mencionou, dos não negros aliados à causa. Então, vou agradecer aqui o apoio do Theo Vanderloo. E aí, eu vi um fato curioso em relação ao post, que ele teve uma manifestação depois, em relação aos executivos. Os executivos se manifestaram em relação ao meu post depois que o Theo Vanderloo fez o post dele e comentou no meu. Eu achei interessante como um bom acadêmico, eu sou bem observador. Eu achei muito interessante esse tipo de postura. Será que essa pauta ainda incomoda? Será que o apoio a essa pauta ainda causa certa vergonha? E por isso é necessário
que uma pessoa avalize isso, uma pessoa dê respaldo a isso, uma pessoa dê apoio a isso, uma pessoa branca, para que depois a pessoa compre isso como uma pauta social dela? Isso é uma pergunta que fica uma nossa reflexão, né? Eu queria citar uma frase aqui do Laurentino Gomes, que fala que o Brasil dos colonizadores europeus foi um país construído por negros e que sempre sonhou em ser branco. Você acabou de dar vários detalhes em relação às nossas estatísticas, e a gente, de fato, não é um país branco. A gente é um país majoritariamente de negros. A gente tem que mudar esse mindset. Vejo, sim, bastante coisa acontecendo, Gui. Vejo mais jornalistas negros na TV, eu vejo que uma ou outra classe tenta dar uma representatividade para os negros, uma representatividade maior, uma representatividade mais adequada, mas eu acho que ainda falta muito para acontecer. Eu não tenho tanto... gostaria de ter mais otimismo em relação a tudo isso. Eu acho que tem bastante movimentação em relação aos negros, porque a voz de um acaba dando força à voz do outro. Isso é muito importante, né? A voz do aliado, você, por exemplo, a Norma e a Flávia no podcast Na Janela também ajudaram bastante. A voz dos aliados acaba dando força para a nossa voz e acaba gerando um ciclo virtuoso, né? Isso é muito importante, eu tenho percebido isso. Mas a gente corre o risco, sim, de não evoluir na pauta, né? Isso deveria estar nos principais indicadores das empresas. Afinal de contas, Gui, a sociedade permeia a empresa. O input das empresas vem da sociedade. O output das empresas vai para a sociedade também. Então, tem uma relação de interdependência aí que tem que ser reconhecida, e essa relação de interdependência, além de ser reconhecida, ela tem que ser respeitada. Então, se a sociedade possui problemas, isso é problema para a empresa, isso é problema para todos nós. Afinal de contas, isso reflete, se a gente tiver diversidade e inclusão nas empresas, isso vai se refletir na redução da desigualdade social. Redução da desigualdade social é redução de violência e é melhoria na qualificação profissional. Isso é uma receita para uma sociedade mais saudável. E isso sim é uma receita para uma economia mais próspera. Perfeito, Edu. E aí, inclusive, até resgato um recente artigo de uma colega e amiga, consultora em diversidade, a Ana Bavon, uma mulher negra, de pele clara, como ela mesma se entende, e que, na verdade, muitas das pessoas negras, né, e isso eu ouvi também de Benilda Brito, tem 2 certidões de nascimento, né, nascem negras e, em algum momento, se reconhecem e se tornam negras, né? E a própria Ana Bavon diz que o racismo, ele do ponto de vista mercadológico, ele é burro. Nós estamos falando de consumo, nós estamos falando de representatividade, nós estamos falando de uma sociedade que minimiza, que vulnerabiliza uma parte expressiva da população nacional, e para muito além de uma questão de negócio, nós estamos falando de viabilidades, nós estamos falando de visibilizar narrativas, de viabilizar narrativas, não apenas por uma questão de negócios, mas também por uma questão moral, ética, né? Então, nós temos um passado colonial, escravocrata, com o qual nós não dialogamos corretamente e que nós pagamos ainda muito do preço desde 1500 na conquista do Brasil e por aí vai. Aí, Edu, eu gostaria também de ressaltar a sua própria formação acadêmica, que é muito forte, consistente e coesa, né? Você vem de uma experiência internacional de próximos 2 anos na matriz da sua empresa, e hoje você ocupa um alto cargo executivo aqui no Brasil. E aí, em termos de mercado, em termos de empresas em geral, como é que você percebe o crescimento da sua carreira executiva sendo um executivo negro numa realidade extremamente branca? Primeira pergunta. E até avançando um pouco, como é que você entende a representatividade deste fato, seu particular,
no mercado de trabalho. Por gentileza, Edu. Bom, Gui, eu vou começar até pela última, né? Como é que eu entendo a minha carreira no mercado de trabalho? E isso me remete a alguns fatos aqui, né? De vez em quando algumas pessoas onde eu trabalho me surpreendem. Recentemente houve uma troca de equipe de uma grande conta aqui da nossa empresa e eu tinha acabado de virar sócio, tinha acabado de ser admitido a sócio, e foi sugerido 2 nomes para o sócio líder do projeto, né? Eu e um outro sócio mais experiente, só que de outro departamento. Ele falou, não, eu opto pelo Eduardo. Essa opção não deveria me surpreender, mas essa opção de fato me surpreendeu. Eu tive mais respeito pelos meus sócios aqui, eu tive mais respeito pela empresa onde eu trabalho por esse ato. Isso não foi um simples ato, isso foi um ato político. Ele me levar, eu acompanhá-lo nas reuniões do alto escalão das empresas que ele atende, sendo um profissional negro, é um ato político. E é um ato político que de fato tem que ser valorizado, né? Então eu vejo a minha carreira, primeiro, como um ato político. Eu vejo a minha carreira como possibilidades. E vejo como possibilidades na medida em que um jovem negro ele pode olhar para a minha carreira e ver que é possível. E ver que há uma alternativa para ele e que é algo que ele pode conquistar, é algo que ele pode chegar lá, é algo que ele pode alcançar. E principalmente eu vejo a minha carreira como responsabilidade. Quando você me chamou para falar aqui, eu não tinha opção. Eu tinha que falar sim. Eu não tenho mais, de acordo com a responsabilidade da minha carreira no mercado de trabalho, que é um ato político, representa possibilidades, a minha responsabilidade é ter voz, a minha responsabilidade é dar voz, a minha responsabilidade é falar, a minha responsabilidade é não me calar. Eu não posso mais ver o que acontece e achar que outro vai resolver a situação. Eu tenho que ter em mente que para que os meus interesses não prevaleçam, basta que eu não faça nada em relação a eles. Então eu tenho que fazer. Agora, respondendo a outra parte da pergunta, frequentar escola técnica, eu frequentei escola técnica lá na Moca, eu sou de Interlagos. Então, cruzar a cidade me deu outra perspectiva de mundo, né? Eu conheci muita coisa além de São Paulo. Sair de Interlagos diariamente, estudar na Moca, foi um processo de naturalização de um esforço. Acordar às 4h30, nos melhores anos da sua adolescência, é a naturalização do esforço. Eu lembro que nas primeiras semanas isso foi muito difícil. E isso acaba deixando muita coisa na sua vida muito mais fácil. Isso foi um treinamento intensivo, né, que eu tive a oportunidade, tive o privilégio de ter. Na faculdade, quando eu cheguei na faculdade, eu percebi que ainda havia um caminho muito longo a percorrer, né? Os meus colegas da faculdade de Direito, provavelmente eles não percebiam isso, mas eu era bem observador já naquela época, e eu percebia que eu fui a última pessoa a querer um estágio que de fato conseguiu um estágio. Isso na verdade, não foi nem estágio, né? Foi aqui na Price. Eu consegui entrar aqui na Price. Passei uns meses em um processo de estágio, depois consegui entrar aqui na Price. E aí, uma outra coisa que eu penso, e eu acho que é importante mencionar, que inclusive na FEA USP, nos meus anos por lá, no período da graduação, eu sempre convivia mais com os orientais. Essas duas informações, em relação a você ser o último a conseguir um estágio na faculdade de Direito e você ficar sempre no círculo de amizades dos orientais, isso não é trivial. Isso não é trivial. Isso é algo que a gente tem que pensar a respeito. Inclusive, nos processos seletivos que
que eu prestei, na época que eu entrei na Price, eu prestei processos seletivos nas outras empresas análogas à Price, e fui sempre entrevistado por um homem branco. Resultado, passava na parte das dinâmicas e na entrevista eu não passava, não era aprovado. Até que eu fui entrevistado por uma mulher, doutora Elide Bifano. E quando eu entrei na sala e vi que era uma mulher, eu pensei comigo, agora é hora de virar o jogo. Dito e feito, foi a mulher que me aprovou para trabalhar aqui na Price, né? Então, foi assim que eu comecei minha vida profissional, e aí quando eu comecei minha vida profissional, eu percebi que o fato das outras pessoas serem simplesmente vizinhas de sócio, de sócios da empresa, ou terem almoço com gerentes ou de diretores ou executivos de grandes empresas, as colocava em uma vantagem competitiva. E eu percebia isso muito nitidamente, né? Eu dormia pensando no ônibus que eu ia pegar no outro dia. O que eu ia ter que fazer para pegar um ônibus mais vazio, um trem mais vazio, para chegar na Barra Funda lá de Interlagos. Essas pessoas não dormiam pensando nisso. Dormiam pensando na viagem de carnaval e por aí vai, né? E eu pensava comigo, né? Se eu conseguir performar no mesmo nível que essas pessoas durante um dia, isso não vai significar nada. Se eu conseguir performar no mesmo nível que essas pessoas durante uma semana, um mês, um ano, isso vai me gerar uma vantagem competitiva, porque eu leio dessa forma. E sei que muita gente não lia dessa forma. Eu li a meritocracia dessa forma. Eu lia que, se eu continuasse fazendo aquilo, a vantagem competitiva acabaria sendo minha. E isso é o grande problema da meritocracia. A meritocracia, tão vangloriada, ela é impregnada de vícios, ela é impregnada de defeitos, ela é impregnada de privilégios. Por isso que quando a gente fala de meritocracia, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a meritocracia que as pessoas falam não é a meritocracia que pode ser medida. A minha meritocracia era a meritocracia que vinha do meu pai, vinha da minha mãe, vinha da minha irmã, vinha dos meus avós, mas tinha a meritocracia do meu colega que vinha muito além disso, que vinha de um povo que provavelmente, na época que os meus ancestrais não conseguiam comprar terras aqui, ao povo deles era dado terra. Então a gente não pode trabalhar a meritocracia e ignorar esse fato. A meritocracia vai muito além do indivíduo. Meu pai trabalhou a minha meritocracia. Minha mãe trabalhou a minha meritocracia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo. Acaba que quando eu estou falando da minha carreira, a minha carreira e o mercado de trabalho, eu acho que ter a consciência de que isso ocorria desde cedo, observar que isso acontecia, acabou criando uma série de vantagens para mim. Se eu me colocasse à margem de toda essa observação, eu acho que seria muito mais difícil chegar onde eu cheguei. E aí, Edu, até temos aqui alguns comentários da Beatriz Olhos Marejados, lá, ela fala de Curitiba, na verdade. E aí, Edu, realmente impressionante, né? Que escala, que régua meritocrática nós usamos, ou pensamos que usamos por padrões que nos são impostos, né? Numa questão de performar quem é o melhor, quem é a melhor e o que é ser o melhor com base em quê, né? Qual é o ponto de partida, né? O que nos antecede, qual é a história que está por trás de tudo isso, que faz com que aqui eu, como um aliado branco, a igualdade racial, você, como um executivo negro no alto posto de liderança, nós possamos dialogar, né? Quais são as variáveis que nos ligam ao mesmo ponto, que é o combate ao racismo, do ponto de vista de uma carga histórica de antepassados meus brancos, que criaram esse problema, e você, como um executivo negro, fundamentalmente também perpassado por esta questão, né? E aí,
para quem não é de São Paulo, só contextualizando, para quem não conhece a Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da USP, nós tivemos razoavelmente no mesmo período, ali entre final de 2000 e início de 2000, tal, acho que o Edu estava entrando, estava saindo alguma coisa assim, é um local, naquela época, extremamente elitizado. Nas férias de julho, nas férias de dezembro e janeiro, não era, por exemplo, no meu caso, para casa da minha mãe, não, para casa dos meus pais, era para fora do país, que quase todos os estudantes da minha turma iam, e não era uma questão assim de desmérito, mas assim, eu também queria ir para fora do país, o Edu também queria, todo mundo queria, ou mesmo fazer outras opções de consumo, né? Mas não tinham, por alguns motivos, condições igualitárias, equitativas de consumo naquela faculdade. Enfim, mas dando prosseguimento aqui, contextualizando até a próxima colocação, Edu, para além, é interessante, né, e acho que vai ao encontro também de uma das perguntas que depois eu já elenco aqui da audiência, para além de hashtags, né, que demonstram posturas antirracistas, hashtags que inundaram final de maio e junho, que já se enfraqueceram ao longo de julho sobre sou antirracista em mídias sociais, o conforto das nossas casas, em isolamento social, os que podem, evidentemente, a busca por representatividade de profissionais negras e negros e empresas teria que vir, de fato, acompanhada de uma proporcionalidade, como nós sabemos, já que o país, o Brasil, é um país de maioria negra. Como é que você analisa, então, Edu, posturas antirracistas de pessoas aliadas não negras, estamos falando de pessoas brancas, e como você entende, nesse sentido, que tais aliados e aliadas brancas poderiam, de fato, exercer posturas mais efetivas para avançarmos, para exponenciarmos impacto e resultado na promoção de pautas raciais em empresas, em particular, e na sociedade em geral. Gentileza, Edu. Gui, eu vou fazer uma breve introdução aqui na minha resposta, né? Há um tempo atrás, eu vi um vídeo de mulheres negras, né? E elas falavam, né, que na infância a gente não é escolhido para ser par na quadrilha. Na adolescência a gente tem mais dificuldade em arrumar os nossos pares. Na vida adulta, os melhores postos de trabalhos também não são nossos, a princípio, né? E se forem, são constantemente questionados e testados, né, por pares, subordinados, superiores. Essa pauta acaba seguindo a mesma toada. Não é todo mundo que tem coragem suficiente para andar de mãos dadas com ela. E coragem, agir com o coração, né? Coragem significa agir com o coração. Falta coragem para andar de mãos dadas com essa pauta. Eu acho que isso me faz pensar bastante, né? Que as pessoas precisam de respaldo de outras para assumir essa pauta como uma pauta delas. O que você faz, Gui, é efetivo como uma atitude antirracista. O que, de novo, que a Norma e a Flávia fizeram no podcast Na Janela também é efetivo. O que o Theo faz é efetivo. Mas eu queria mais por parte dos executivos. Eu queria que, de fato, eles tivessem consciência. Eu vejo até que um ou outro acaba gerando esse tipo de consciência, né? Mas ainda é muito pouco. Isso passa, gente, por um simples letramento. Pegar o livro da Djamila, Pequeno Manual Antirracista, e dar uma lida em 2 horas aí no seu domingo, isso já cria uma vantagem competitiva para o executivo. Conhecimento gera conscientização. Conscientização muda a cultura. A gente tem aqui uma sociedade, segundo o estudo do IBGE 2018, uma sociedade que os brancos têm uma renda média mensal de R$ 2.796. Eu vou repetir, para a gente ter isso em mente, R$ 2.796. Arredondando, R$ 2.800. O negro, ele tem uma renda média mensal de R$ 1.608. Vamos arredondar para cima também. 1.608, eu vou arredondar para 1.700. É R$ 1.100 a mais.
R$ 1.100 a mais é quase que a renda do branco, ela dobra a renda do negro. Num país que 50,3% dos matriculados na universidade pública são negros, mas só 56% dos jovens negros de 18 a 24 anos frequentam universidades. Esse percentual é 79% dos jovens brancos. Será que, de fato, a gente tem que precisar de respaldo para dar voz a essa pauta? Será que, de fato, como cidadão, isso é um direito ou isso daí é um dever? Isso acho que são perguntas, eu não estou dando resposta aqui, né? Mas agir em relação a isso, gente, provavelmente é cuidar do nosso país. Né? A gente tem que, de fato, ser protagonista se a gente quer mudar esse país, né? E voto não garante mais segurança, voto não garante mais prosperidade econômica, né? Não é só na pandemia que a nossa atitude é que garante prosperidade econômica e que a nossa atitude é que garante uma evolução social. Não é só na pandemia que isso acontece. Fora da pandemia também. É a nossa atitude que é determinante disso. E é interessante muito, né, do que nós percebemos, né, já, em termos de movimentações em redes sociais, tal, um certo arrefecimento, né, das hashtags, das posturas antirracistas, até porque eu falo a partir das minhas perspectivas de fala. Diariamente eu me desconstruo para novamente poder aprender por posturas mais inclusivas, respeitosas, dignas, acolhedoras, pró-igualdade e equidade racial e contra qualquer tipo de preconceitos entre marcadores identitários, LGBTs, apesar de eu ser gay, contra pessoas com deficiência, mulheres e pessoas negras em geral, e qualquer outra diferença que, na verdade, são as diferenças que nos igualam. As desigualdades socialmente construídas é que, de fato, nos afastam. E não é de um dia para a noite, né? Se o mundo acordou, se o mundo dormiu racista, por exemplo, em 25 de maio desse ano, e acordou aqui no Brasil muito antirracista, a gente sabe que as mudanças para problemas complexos não ocorrem da noite para o dia, né? Então, no mínimo, pedimos coesão e coerência sobre essas posturas que, de fato, deveriam atacar de uma maneira muito efetiva problemas estruturais e estruturantes da nossa sociedade. Correto? Uhum. E até emendo, até aproveitando aqui, uma pergunta, comentário que eu peguei aqui na timeline, do Carlos Eduardo Cadum, como você, até meio que comentei agora, como você vê a movimentação por conta da execução de George Floyd nos Estados Unidos e por que isso não ocorre na mesma medida de engajamento real aqui com vidas negras brasileiras. Isso dá uma tese, né? Porque isso ocorre lá e porque não ocorre aqui. Na verdade, isso deveria de fato ocorrer aqui, Cadu. Não ocorre, eu acho que simplesmente porque a gente não tem uma voz única. Primeiro que o movimento negro acaba não tendo uma voz única, ele está criando isso e está criando isso de maneira bem coerente, né? Um fortalecendo o outro. Isso está acontecendo aqui agora, né? Uma voz negra acaba fortalecendo a outra para que a voz negra fique mais forte. Eu acho que lá como tem uma série de diferenças em relação ao grupo negro dos Estados, o grupo negro americano e o grupo negro brasileiro, a gente acaba tendo até mais medo, os aliados acabam precisando de mais respaldo. A nossa sociedade, para a gente fazer alguma coisa, se movimentar, a gente precisa, inclusive, de mais coragem do que eles. A gente tem menos confiança na nossa sociedade. A gente tem menos confiança de que se a gente fazer algo certo, a gente vai ter apoio. A gente não confia nisso. O americano confia mais nisso. Eu vivi lá por 2 anos e
É óbvio que não sou estudioso da sociedade americana, mas eu posso falar isso. Lá, quando é feito algo certo, existe respaldo pela população. Existe apoio, a população dá apoio àquilo que é feito e que eles julgam como sendo certo. Aqui a gente não confia que isso vai fazer. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela passa por uma crise de confiança. E essa crise de confiança, ela respinga em vários aspectos, inclusive nisso. A gente não sai na rua fazendo movimento em relação a essa pauta, simplesmente porque a gente não tem confiança de que a gente vai ter um apoio em relação a isso. Então, simplesmente isso não é feito. A partir do momento que a gente criar confiança e gerar confiança, isso vai passar a ser feito. E aqui eu até trago também, Edu, um elemento de uma conversa recente que eu tive com Rosane Borges, que é escritora, jornalista, professora doutora, que será inclusive uma das convidadas de diálogos aqui em agosto. E aí, quando, numa conversa de alinhamento de tópicos tal, para nossa live, ela trouxe a seguinte reflexão, né, a um certo ponto da nossa conversa, de que o racismo ela fez uma analogia como se fosse o sol, né? Quando nós percebemos o sol em todos os locais, desde que ele esteja por ali, né? A gente percebe ele. Só que quando nós olhamos ao sol diretamente, ele nos cega, nos dá um desconforto tremendo. Pensa que o racismo percebemos, em maior ou menor grau, mas percebemos em todos os lugares. Se não percebemos, nós fazemos que não é conosco, e nós não podemos olhar para a execução de George Floyd, nós não podemos olhar e lidar com execuções diárias de jovens negros, com não oportunização de vidas negras em geral no país, porque isso é desconfortável. A gente tende a naturalizar. Então, eu achei de uma analogia muito potente e muito apropriada, né, do fato de nós sermos atingidos aqui no Brasil com uma questão que conversa com a nossa, né, de vidas negras, e só que nós enquanto sociedade racista, estrutural, estruturante, nós não lidamos com os nossos problemas porque nós naturalizamos, nós deixamos ele ali debaixo do tapete. Esse tapete, da verdade, ele tem que ser arrancado da sala de uma forma definitiva. Edu, vamos prosseguir aqui. Eu sempre esqueço de falar, na verdade, né? Perguntas são muito bem-vindas, o pessoal vai mandando ali, na medida do possível eu vou pegando no timeline. Não há como não falarmos de compreensão da nossa riqueza, nossa diversidade étnico-cultural, sem deixar de falar de Sueli Carneiro, uma grande mestre, uma grande referência viva, que acaba de completar 70 anos em junho, e ela é, para mim, uma referência que me dá respostas a perguntas que eu, por mim mesmo, nunca seria capaz de formular sozinho. E a Sueli Carneiro tem uma de suas teses centrais, em toda sua vasta experiência e obra, ela entende que a mulher negra ela é vítima de duas assimetrias, de duas condições. O machismo, por ser mulher, e o racismo, por ser uma mulher negra, né? Então, de que forma, nesse sentido, falando sobre mulheres negras, de que forma, Edu, você entende que a pauta de diversidade racial em empresas pode incluir lentes interseccionais que incluam também mulheres negras que sofrem duplamente de uma asfixia social, machismo e racismo? Por favor, Edu. De fato, a mulher negra ela tem que ser uma prioridade, né? Existe sim uma interseccionalidade aí de opressões, isso é grave, né? Para mim isso daí em relação à diversidade, isso daí é uma temática muito importante e todas as empresas de fato têm que colocar isso como prioridade. Eu vejo bastante mulheres negras procurando voz, mais até do que, inclusive executivas negras, mais do que executivos negros, né? Eu acho que falta um apoio aí, inclusive dos executivos negros, para que a voz delas ecoe mais, né? E aí
de qualquer forma, a gente tem que ver isso da forma que de fato é, né? Mulheres negras são as nossas mães, são as nossas irmãs, são nossas colegas de trabalho, são nossos amores, e eu acho que a gente tem que começar a dar uma atenção bem séria para isso. As empresas têm que procurar programa de aceleração de carreira de mulheres negras e por aí vai, né? A gente tem que cuidar isso com bastante carinho. A gente está vivendo, eu já falei isso no fórum da PwC semana passada, a gente está vivendo a era das mulheres, sem sombra de dúvida. O século XIX foi marcado pelo fim da escravização, o século XX foi marcado pela libertação do pensamento, com o fim do totalitarismo e por aí vai. E certamente o século XXI é um século que tem que ser marcado pela liberação do potencial feminino. Há décadas a nossa sociedade ela é hipermasculinizada, né? A gente tem o modelo americano como um modelo de Estado. É uma democracia, uma das democracias mais maduras que ainda não elegeu uma presidente. Não elegeu uma presidente, né? Nesse sentido, acho que o mercado de trabalho aí tem um papel fundamental, né? O emprego é o ponto estratégico para a eliminação da discriminação racial, né? Os negócios precisam parar de retórica, eles precisam, além dessa retórica, precisam incorporar boas práticas da gestão. E boas práticas da gestão é diversidade e inclusão que a gente está falando aqui. A empresa tem que sim representar a sociedade, assim como a sociedade vai ser quem vai dar o input e vai colher os outputs da empresa. No ambiente de trabalho, discriminação pode ser combatida de maneira mais objetiva, de maneira mais efetiva, né? E é simplesmente por acreditar nisso, Gui, que a gente acaba assumindo esse papel na tentativa de eliminar vieses, né? Esses dias eu estava falando numa outra live e foi me questionado o que você está entendendo por viés. Eu rodeei para falar o que eu estava entendendo por viés, para tentar falar outra palavra e não utilizar a palavra que de fato isso significa. Viés é preconceito. Então é isso que a gente precisa eliminar, e é isso que a gente precisa eliminar para a gente tirar da margem negros, tirar da margem a mulher negra e trazer para dentro do mercado de trabalho, onde sim, dessa forma ela vai poder ter uma visibilidade, ela vai poder sair da invisibilidade e poder ser protagonista ser protagonista das empresas, ser protagonista na sociedade. Eu acho que está faltando isso, está faltando um apoio por parte do mercado de trabalho em relação a isso, por parte das empresas em relação a isso, por parte inclusive dos homens negros em relação a isso. São vocês que estão mais perto das mulheres negras. É vocês que podem apoiar. Eu acho que são pequenas atitudes aí para que isso seja mudado. Boa, Edu. Não por acaso, né, como você trouxe a instantes anteriores, tal, na pirâmide da média salarial brasileira, homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, e não por acaso, entre 10 citações de Angela Davis, quando mulheres negras se movimentam, todo esse castelo de cartas, toda a sociedade movimenta-se junto. E também você trouxe a questão da solidão, né, da mulher negra, uma solidão para muito além de uma questão sentimental, né, uma solidão enquanto narrativa, enquanto existência, né, e não por acaso, acho que, se não me engano, acho que uma estatística de 20 e poucos % dos lares são chefiados unicamente por mulheres negras, né? E se nós consideramos todas as condições socioeconômicas e culturais de dados interseccionais, basicamente são as mulheres negras, como nós já falamos, as que ganham menos, basicamente as mulheres negras que sofrem mais violência doméstica, são mais vitimizadas, e quando nós trazemos fatos e dados e interpretações estruturais, entendemos que há muito a avançar por um papel fundamental também, mas não apenas por empresas. Edu, nós temos, se não me engano, acho que uns 10 minutos finais. Eu selecionei duas
percebi duas perguntas aqui na timeline, então eu faço duas em uma, na verdade. Deixa eu só pegar aqui, peguei. A Beatriz, a Bia, diz o seguinte, né? Na sua percepção de profissional e pesquisador, qual o papel que políticas públicas deveriam ter para avançarmos em inclusão nas empresas? E é possível combater o racismo estrutural sem o poder público? E isto vai ao encontro também de uma outra pergunta, comentário da Glenda, daqui de São Paulo, e que ela tem uma sensação de que esperamos muito de esferas públicas, enquanto podemos agir de fato nas esferas privadas. Como é que você analisa, então, esta equação, Edu? Eu acho que o poder público, de fato, ele é muito importante, mas eu não gostaria de dar uma essencialidade para ele. Eu acho que as empresas elas podem ser, de fato, protagonistas disso. Eu acho que na medida em que um negro é empregado numa multinacional, por exemplo, a vida de toda uma família muda. E a vida de toda uma família muda parece uma afirmação trivial e simplista, mas não é. A vida dessa família mudando, a gente vai ter sim pessoa apta daqui a pouco, no poder público, a de fato fazer alguma coisa. Então eu não acho que eu não quero dar essencialidade nenhuma para o poder público. Eu acho que a gente tem que ter, de fato, mais atitudes e depender bem menos do Estado, mas é um processo de retroalimentação, no qual a empresa vai gerar condições para que tenha gente qualificada e gente disposta e motivada adequadamente no poder público para fazer alguma coisa. E o poder público vai continuar fazendo alguma coisa para que as empresas continuem sendo motivadas a fomentar diversidade e inclusão dentro delas. Então, se a gente alimentar esse processo, a gente vai ter o poder público de fato atuando como um parceiro do privado para o fomento aí da diversidade e da inclusão, né? Eu acho que ações afirmativas, elas são necessárias, elas sim são necessárias. Ações afirmativas provisórias, né? A Djamila, no livro dela, ela traz algumas estatísticas e cota para a universidade, o cotista, ele não tem um desempenho inferior aos alunos que entraram de maneira regular nessas universidades. E pelo contrário, a gente até diminui a evasão. Isso é um dado muito importante, porque você entrar na USP depois de desistir do curso é prejuízo. É prejuízo para todo mundo que está aí recolhendo ICMS para sustentar a USP. Então, acho que não quero dar essencialidade para o poder público, mas o poder público sim é de fato importante. Boa, Edu. E você trouxe sempre um pensamento muito frequente em diversidade e inclusão, né? Essa regra, essa escala meritocrática, né? E aí, inclusive, é um debate muito acalorado sobre cotas raciais em universidades públicas. É um instrumento transitório, é um instrumento afirmativo, é um instrumento para oportunizar estudantes negros e negras cujas condições de estudo não foram devidamente as melhores frente a uma população historicamente privilegiada, né? Então não é um debate fácil, mas é um debate muito claro, muito coeso, quando analisamos todo o nosso passado, quando analisamos toda a estrutura que nos perpassa de uma maneira consciente, antirracistas, ou inconscientes, alienados daquela questão, eu não pauto, então você é pautado, eu pactuo, então você é conivente. Edu, infelizmente, a gente está na reta final, aqui com alguns, talvez, estimados 5 minutos aqui. Eu colocaria uma última pergunta, já encaminhando para as considerações finais, e até convidando a todas e todos aqui a estarem conosco, Diálogos Entre Nós, na próxima quarta-feira, quando eu receberei a Daniele Balbi, professora trans, negra, doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira professora doutora trans de uma faculdade da UFRJ, para além da representatividade, para além de sua identidade de gênero, ela tem muito
e muito a dizer. Esteja conosco. Edu, aproveitando os minutos finais, já lhe agradecendo a todos e todas aqui, dá para ser otimista, como considerações finais, dá para ser otimista num país cujo histórico da prevalência do racismo estrutural nos perpassa diariamente? Qual o seu brinde final? A gente não tem opção. Que a gente tem que ser otimista. A gente tem que ser otimista. A gente tem que ter consciência de que a gente pode mudar, a gente tem que internalizar de que essa mudança vai ser feita. Eu não sou uma pessoa, eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, que eles têm um otimismo exacerbado, mas não é à toa que eles trabalham comigo, eu também tenho um otimismo exacerbado. Eu sou otimista em relação a essa pauta, eu acho que a gente não pode se calar, a gente não pode ter vergonha de dar voz a essa pauta, a gente tem que ter coragem. Coragem é uma característica, eu falei diversas vezes aqui coragem é uma característica de líder, coragem é uma característica de liderança. Você fazer aquilo que as pessoas não esperam que você faça é ter coragem. Você adotar essa pauta é você ter coragem. Então você não precisa de respaldo de ninguém para dar voz a essa pauta. Isso é importante que isso seja feito. Diversidade e inclusão é algo que é necessário para esse país. É algo que esse país está precisando. É algo que vai diminuir desigualdade social, vai reduzir violência, vai criar mão de obra mais qualificada para a gente. Então não tem como não ser otimista. Isso tem que ir para frente. Perfeito, Edu. Um verdadeiro brinde. E aí eu compartilho duas rápidas reflexões. Uma que eu ouvi ontem na live entre Cida Bento, do CERT, doutora e teórica sobre o Pacto Narcísico da Branquitude, querida Cida Bento, e também Benilda Brito. Elas ficaram dialogando e, em um certo momento, Benilda disse: quando nós temos a sensação de enxugarmos gelo, pega essa toalha, enxuga esse gelo, ela fica pesada e a gente trata dela como uma arma contra o preconceito, contra o racismo, machismo, sexismo e qualquer outra assimetria social. E da mesma, Benilda Brito trazendo a última reflexão, que eu sempre, na verdade, uso bastante essa reflexão com muito orgulho e responsabilidade. A maior armadilha do racismo é a negação de nossa identidade. E a maior estratégia de combate ao racismo é a afirmação de nossa identidade. Por isso, a luta contra o racismo é uma luta de todos que acreditam ser possível escrever uma nova história. Edu, gratidão estratosférica por nos brindar com suas reflexões. Obrigado você pelo convite, Gui. Maravilha. O Instagram acho que está sendo bonzinho com a gente, ainda não deu o timer de 2 minutos finais. Use a seu favor. Perfeito. Gostaria de agradecer a participação de todos, né? Gostaria de frisar que, a despeito da riqueza, da diversidade da nossa sociedade brasileira, o racismo de fato e infelizmente está presente. É necessário, sim, uma pauta de ações concretas que estabeleça uma agenda de inclusão, que desperte, motive, engaje e permita que a população negra de fato ocupe, com destaque e sem constrangimento nenhum, espaço nos meios acadêmicos, culturais e empresariais. O país precisa se mover com urgência para se tornar uma sociedade inclusiva, plural e que se beneficie da riqueza da sua diversidade, em vez de relegá-la e torná-la invisível. As nossas atitudes é que vão determinar o comportamento da nossa sociedade. As nossas atitudes individuais. E isso não é só na pandemia. Não é mais nosso voto, são nossas atitudes. Acho que é isso, Gui. Edu, juntos, nem à frente, nem atrás, lado a lado, juntos, nem mais nem menos direitos. Oportunidades efetivas de crescimento, de viabilizar e de visibilizar narrativas. Gratidão novamente, Edu. Tamo Obrigado, junto. Gui. Tchau, Valeu. tchau. A todas e a todos aqui, nosso muito, muito obrigado. Gratidão para cada um de vocês que ficaram nos brindando com as suas presenças. Novamente, Edu, valeu. Até mais.